fazer um filme, é importante nós sabermos qual é o nosso papel. E quando nós decidimos fazer 2 papéis, é importante nós termos ou experiência, alguém para nos direcionar, ou então sermos muitíssimo bons naquilo que nós estamos a fazer. Principalmente se for a tua primeira obra, eu preciso que tu tenhas um background muitíssimo bom. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Garota da Vez, ou então Woman in the Hour, um filme de 2023, dirigido e também interpretado por Anna Kendrick. E para quem não lembra da Anna Kendrick, ela fez vários filmes, principalmente nos anos 2010, 2011, ela participou de Crepúsculos, ela participou do Pitch Perfect, ou A Escolha Perfeita, que se me engano sobre um musical de algumas amigas. Enfim, ela participou em vários filmes e ela fez o papel e a direção desse filme. O papel dela aqui foi basicamente uma das personagens principais. E esse filme fala sobre uma história real, um serial killer dos Estados Unidos lá dos anos 90, que foi aluno de um diretor bastante polêmico, que até nós temos o vídeo dele já aqui a falar de todos os crimes desse outro diretor. Esse filme então fala basicamente sobre Rodney Alcala, e ele era um estudante de fotografia, isso depois de várias coisas que aconteceram na vida dele, e ele começou então meio que a caçar mulheres de diversas idades, mas o seu ponto principal eram menores de idade. Até o dia que ele decide se apresentar num programa como Vai Dar Namoro, muito conhecido no Brasil. E ele então conhece a Sevri, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, eu vou chamar Sevri, pode ter outra pronúncia. Ele e a Sevri vão se aprofundando nesse programa em que ele é o número 3. E nisso, o relacionamento deles vai desenvolvendo dentro do programa. Só que fora do programa, tudo começa a ficar muito complicado, porque no filme, ela aceita sair com ele, só que nessa saída ela começa a ver algo bem constrangedor na personalidade dele, e ela decide então não avançar com qualquer tipo de contato, até que uma coisa muito bizarra acontece. Ela então se vê numa situação meio que de perseguição ou algo parecido, e para sua própria segurança ela decide sair na cidade. Em contrapartida, nesse mesmo filme, nós temos a história de outras vítimas dele, supostamente como aconteceu, até que nós temos uma sobrevivente que não é dado nome aos bois, no caso, e nós não sabemos o nome de nenhuma das vítimas, não sabemos basicamente quase nada sobre elas, que é da forma que é apresentada no filme. Então o que nós sabemos é só que tem uma sobrevivente que é espancada, quase morta por ele, só que ela sobrevive e ela meio que finge: não aconteceu nada, tá tudo bem, amor, vamos embora, eu entendo que isso é só uma reação que tu tiveste. Eles vão, até que eles param uma bomba de combustível, ela foge porque ele foi à casa de banho, e a partir daí ela chama a polícia, ele é preso, e depois aparecem as letras no final do filme, que ele foi condenado, e etc. O filme termina mais ou menos por aí. O filme é muito bem feito, ele tem uma fotografia muito linda, ele remete muito àquela época um pouco antiga. A recriação do cenário do programa eu achei muito bonito, na verdade, achei que foi bem caricato como se via os programas antigos. Porém, há algo que eu já não gosto, que é o personagem que faz de Rodney Alcala, que é o David Zovato, se não me engano é esse o nome do ator. E eles não se parecem nada. E segundo, eles tentam trazer uma imagem do Rodney que me incomoda um pouco, porque a todo momento tu começas a ter uma certa empatia por ele, quando na verdade não é propriamente necessário tu teres isso, já que isso não é um filme, vou dizer, biográfico ou um documentário baseado 100% nos factos reais, né? Ele não é meio que histórico. Então me incomoda muito toda a performance, toda a caracterização que fizeram no David, porque primeiro, fisicamente ele não se parece, eu acho que precisava se parecer assim, na minha opinião. Segundo, porque faz parecer que é tudo uma coisa fictícia, assim como o Zorro, assim como o Robin Hood, assim como o Joker, enfim, várias outras personagens do mundo do cinema, faz parecer que ele simplesmente é um personagem criado como qualquer outro que podia ser criado. Então acho que certas coisinhas deviam ser necessárias. Eu pesquisei muito, porque eu sou muito fã de casos criminais, eu gosto de saber, gosto de desvendar mistérios e por aí. Então eu fui um pouco a fundo na história do Rodney e eu vou trazer um pouco mais, por parte dos spoilers, aquilo que eu acho que ela devia ter trago um pouco mais da história real. Seguindo o fio aqui na análise, para esse filme eu dou uma nota de 5. Eu achei um filme muito fraco, apesar dele ser muito bonito visualmente, em termos de roteiro, em termos de linha de tempo, em termos de basicamente quase tudo que realmente interessaria nesse filme. Eu achei ele muito fraco, achei ele muito mal dirigido, ele muito mal encaminhado para nós os telespectadores. A história se perde muito, fica muito confusa, porque ao mesmo tempo que ele tem uma vítima no programa, parece que as mesmas vítimas aconteceram na mesma época. Ficou tudo muito baralhado, então para mim não fez tanto sentido. Se você ainda não viu esse filme, eu lhe aconselho a ver, porque pode valer muito a pena para si. Se você já viu, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito interessante para mim. Já agora se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, que isso eu agradeço muito. Nós estamos a melhorar, eu já comprei o microfone, o som fica cada vez melhor. Então, agora vamos para a parte do spoiler, que é por sua conta e risco, se você quer ou não quer ver. Entrando propriamente no filme, o filme começa a nos apresentar duas personagens em paralelo, que no caso é a personagem da Anna e a personagem do Alcala, que é o serial killer interpretado pelo Dave. E as coisas vão acontecendo meio que em simultâneo, como se ela fosse uma personagem principal no filme, quando na verdade ela nem foi a vítima que sequer denunciou. Logo, a personagem dela é meio que nula, né? Meio que desnecessária, porque não faz muito sentido, já que ela não foi propriamente uma pessoa relevante para a descoberta dele. Isso no contexto da história em si. Did you want me to
try to. Segunda coisa que me incomoda muito nesse filme é, logo desde o início, com essa mistura de histórias, de tu não saberes realmente a linha do tempo exata, isso pela forma como o filme é dirigido, porque se tu não ficares a ler as descrições que ela põe, então tu te perdes muito. É aquele tipo de filme que se tu piscas, tu perdes quase todo o contexto, tu já te baralha. E esse tipo de filme é bom quando não trata-se de algo real, porque isso vai confundindo a cabeça das pessoas. Give me that look you just gave me. Isso é o típico filme do o que não fazer para contar uma história. Continuando então aqui a saga, o filme vai acompanhando o Rodney, ao mesmo tempo a personagem da Anna, e enquanto ele se tornou um serial killer, ele trabalha num jornal que eu não entendi se é escolar, se é jornal de jornal. Ela é uma desempregada que está à procura do emprego e ela consegue um papel. Isso para aparecer na televisão justamente nesse programa de namoro. Can I take a picture? Então, esse bico que ela arranja é justamente quando ela acaba por conhecer o Rodney. Nesse programa, nos telespectadores, existe uma moça meu que já conheceu o Rodney nos anos passados. Isso porque ela e uma amiga lá da época da escola estavam num acampamento, numas férias, e o Rodney apareceu dizendo que era fotógrafo, e no dia seguinte, quando essa moça foi ver a amiga para conversar, a amiga estava morta. E o Rodney tinha sumido, já tinha desaparecido daquela zona. Então, quando ela voltou a ver o Rodney na televisão, ela ficou muito chocada, muito impactada. Ela tenta falar com o pessoal do programa, meio que brincam com a cara dela. E ela não tinha como avisar outras pessoas. O namorado dela também tenta meio que lhe dizer: ah, mas tu tens certeza que é ele? Tem toda uma situação aí emocional, onde eles tentam trazer várias histórias a tentar se conectar, ou para fazer uma bagunça, ou para tentar explicar alguma coisa, mas acabou que ficou uma salada russa extremamente horrível. Esse filme podia muito bem ser encaminhado ou bem interessante se não tivesse a lacuna de várias informações, como por exemplo, o Alcala, ele veio de uma família que ele nunca passou de necessidade financeira e sempre teve a mãe muito presente porque o pai não. Nunca teve aquela questão dos serial killers comuns, de passar por algum tipo de violência doméstica ou ser abusado. Nunca teve propriamente nada do gênero. Então, eu acho que isso era uma boa coisa a explorar no filme. Tentar mostrar que os serial killers não são mostrados ou não são criados só por terem passado algum tipo de situação na sua infância ou algo parecido. Segunda coisa que eu acho que esse filme falhou muito, já que o foco era, sim, falar sobre os crimes do Rodney, se não se focariam no desemprego da personagem da Anna e não em tudo o que o Rodney fez, eu acredito que outra coisa bastante interessante de explorar muito, aconteceu isso, mas ele foi condenado, aconteceu alguma coisa, porque ele já foi preso antes de ter sido preso a última vez. Então, o que aconteceu com ele na cadeia? São coisas que faltou na narrativa. Não só faltou na narrativa, como a tentativa da sensibilização, de não mostrar nada explícito, fez com que o filme se afundasse muito, já que no final ela mostra a última vítima totalmente ensanguentada, meio que em uma situação um pouco complicada. Então, é isso. Uma coisa que eu gosto nesse filme foi... Eu não gosto da trilha sonora, eu não gosto dos personagens, porque são muito superficiais, não tem nada a ver com a história, tu não te conectas, tu nem sequer pensas que é uma história real, e eu acho que isso é um dos maiores erros de filmes do gênero. Tu esqueceste que isso é uma história real e fazer parecer que isso é somente uma fixação. Então, quando tu começas por um projeto, mais vale tu começares bem, ou começares por uma história que não envolve outros, no caso as vítimas e etc., do que fazeres de uma forma, vou só fazer para entrar nesse mundo da direção. Esse filme, para mim, é uma decepção e é meio que o que não fazer num filme sobre temas do gênero. Por mais que o cinema seja uma arte e exista a liberdade de expressão, eu acho que hoje em dia, porque esse filme não é antigo, a história é realmente antiga, mas o filme é bem recente, então é necessário nós entendermos que precisa existir uma linha que não pode ser ultrapassada entre a verdade e a liberdade artística. Tu não precisas pegar só a base daquilo e fazer o teu filme fugindo totalmente de 90% do que aconteceu na história, vender uma narrativa sabendo que o teu filme poderia trazer mais visibilidade para o caso, já que existiram vítimas que não foram descobertas, o teu filme podia fazer mundos e fundos. Essa é a minha opinião, eu espero a você aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.